Olá, Nossa Terra, Nosso Minério está no ar. No programa de hoje vamos mostrar o ranking das maiores mineradoras em operação no Brasil nos últimos 2 anos. Vamos falar sobre o que muda na arrecadação da Cefem, a compensação financeira pela exploração mineral, que é conhecida como o royalties da mineração, com um novo marco do setor. E ainda, mineração em terras indígenas. Uma questão delicada, mas que pode ajudar o país a reduzir a dependência externa de minérios como potássio. Nosso programa está no ar. A mineração em terras indígenas é discutida há bastante tempo no Congresso Nacional. O projeto de lei 1610 de 1996 propõe a permissão para explorar minérios em áreas indígenas de acordo com a relevância para a União. A questão é delicada, mas pode ajudar a resolver grandes problemas do país, como, por exemplo, a dependência externa de matérias-primas para a produção de fertilizantes para a agricultura, que é uma das principais atividades da economia brasileira. A mineração foi a responsável por abrir novas áreas no Brasil e surgiu do trabalho dos bandeirantes na busca por ouro, prata e outros recursos valiosos. Hoje, a mineração é atividade essencial no mundo, gerando energia, bens de consumo e proporcionando avanços em tecnologia. Mineração vai na frente e vai onde ninguém foi ainda, né, Ricardo? Então, esse componente do desenvolvimento local, né, de criar sítios, né, áreas onde você tem um território com possibilidades de desenvolvimento, é uma das características da mineração. E essa tem sido a história da mineração, atuar em áreas isoladas, né? A Constituição Federal prevê a exploração de minérios em terras indígenas, mas esse capítulo ainda não está regulamentado. O projeto de lei 1610 de 1996 foi aprovado pelo Senado, mas já tramita há alguns anos na Câmara dos Deputados, sem uma resolução sobre o assunto. Um ponto importante, que muitas vezes passa desapercebido, é de que os maiores prejudicados com essa falta de regulamentação são exatamente os povos indígenas. Porque a Constituição prevê, né, claramente que eles têm uma participação no resultado, essa coisa toda, e eles estão sendo tolhidos dessa oportunidade, né, de uma forma legal. E o que tem havido é que você tem tido uma série de procedimentos fora da lei, legais, de extração de minérios em terras indígenas, sem que isso traga nenhum benefício para aquelas comunidades. Atualmente, a Amazônia é um dos focos da mineração, pelas grandes jazidas que foram descobertas, como o de potássio, por exemplo, uma das matérias-primas essenciais à produção de fertilizantes agrícolas. O Brasil importa cerca de 90% do potássio que utiliza. 25% do território é ocupado por terras indígenas. Acredito que tudo é possível quando você tem a sensibilidade necessária para trabalhar com as comunidades locais, valorizar conhecimentos locais, valores locais, né? E a mineração está disposta a sempre dialogar com as comunidades, visando o desenvolvimento do território. Outra coisa muito importante, Ricardo, o empreendimento de mineração é um empreendimento de longo prazo. Nós não entramos no empreendimento para tirar lucro em 5 anos. A implantação de um projeto de mineração toma 10 anos, né? Minério de ferro em Carajás dizem que tem para mais 500 anos. Né? Então, a nossa lógica não é uma lógica de especulador. Ao contrário, é uma lógica de fixação no território local, formando comunidades e contribuindo para o desenvolvimento. A companhia Vale ficou em primeiro lugar no ranking das maiores mineradoras em operação no Brasil, de acordo com a revista Exame. A empresa ficou em primeiro lugar nos rankings de 2011 e de 2012. A Vale foi considerada a maior mineradora atuante no Brasil. A segunda colocada foi a Samarco Mineração. A diferença entre as duas é de 30 bilhões em vendas. Em terceiro lugar nos rankings está a Namisa, empresa que possui operações de minério de ferro no Brasil. A Kinross Paracatu, que tem projetos de ouro no Brasil, saltou do 8º para o 4º lugar. Já a Hispanobras, fabricante de pelotas de minério de ferro, que ocupou a 4ª posição em 2011, caiu para a 13ª posição em 2012. A mineração Maracás, ligada à canadense Yamana Gold, subiu de 7º para 5º lugar. A empresa trocou de posição com a Votorantim Metais Zinco, que fez o caminho contrário e caiu de 5º para 7º.
A MMX Sudeste e a VM Mineração não apareceram no ranking de 2011, mas conquistaram espaço em 2012. A MMX Sudeste ficou em 14º lugar, enquanto a VM Mineração conseguiu 17º lugar. Quem ficou no ranking em 2011, mas não apareceu em 2012, foi a Vale Potássio Nordeste, que produz potássio em Sergipe. Nos dois rankings, aparecem empresas ligadas a outras mineradoras estrangeiras, como a mineração Paragominas, ligada à norueguesa Norsk Hydro, a mineração Serra Grande, ligada à Anglo Gold, e a Jacobina Mineração e Comércio, ligada à Yamana Gold. A siderúrgica ArcelorMittal investe em mineração. A companhia, que em 2008 encerrou um contrato de comodato com a Vale da mina de Andrade e comprou a mina Serra Azul, no quadrilátero ferrífero de Minas Gerais, quer chegar a produzir 100 milhões de toneladas de minério de ferro até 2017. Em Minas Gerais, as duas minas produzem cerca de 4 milhões de toneladas de minério por ano, embora a mina Serra Azul tenha reservas para uma produção 5 vezes maior. A maior parte da produção é para consumo da própria companhia na fabricação de aço, mas a empresa já prepara o primeiro embarque internacional do produto. São 70 mil toneladas, com destino ainda a ser definido pelo escritório central do grupo em Londres. Atualmente, a ArcelorMittal é a 6ª maior produtora de minério de ferro do mundo, com 55 milhões de toneladas. No próximo bloco, vamos falar sobre a arrecadação da CEFEM, a compensação financeira pela exploração mineral, que é conhecida como royalties da mineração. Vamos saber o que muda para as empresas do setor com o novo marco da mineração. Não saia daí, que a gente já volta com o Nossa Terra, Nosso Minério. De volta com o programa Nossa Terra, Nosso Minério. A arrecadação da CEFEM, a compensação financeira pela exploração mineral, que é conhecida como royalties da mineração, cresceu 45,15% em agosto, na comparação com o mesmo mês do ano passado, e atingiu R$ 193.742.000. Os dados são do Departamento Nacional pela Produção Mineral, o DNPM. No acumulado de janeiro a agosto, a arrecadação somou R$ 1.691 bilhões, o que corresponde a 92,15% do total da CEFEM recolhida ao longo do ano passado, quando chegou a R$ 1.835 bilhões. Atualmente, a CEFEM é calculada sobre o valor do faturamento líquido. No caso do minério de ferro, a alíquota é de 2%. Com a entrada em vigor do novo Código da Mineração, essa taxação poderá mudar. E é justamente para falar o que pode mudar para as empresas com o novo marco da mineração que a gente conversou com Luiz Wolftina, que é gerente da área de tributos internacionais da KPMG no Brasil. A CEFEM é um royalty que é cobrado pela exploração do recurso mineral. Por quê? Porque o recurso mineral, na realidade, não pertence ao particular, ele pertence ao Estado. É como se o Estado falasse, paga uma parcela do seu resultado financeiro para dividir comigo uma parcela desse resultado. A CEFEM, historicamente, ela incide a alíquota de 2% sobre o faturamento. Pelo que está se discutindo agora, a alíquota deve dobrar, ou seja, vai potencialmente ocorrer uma redução de margem de lucro para o setor mineral, tá? Porque vai ter que dividir mais com o governo, não somente por causa da CEFEM, mas sim por causa da possível instituição também das chamadas participações especiais, que seriam tributos adicionais a serem pagos ao governo por conta da exploração de recursos minerais. Então, quer dizer, na realidade, o setor aguarda com uma certa apreensão essa regulamentação da CEFEM, que pode redundar num aumento de carga tributária para o setor e, consequente, redução de margem de lucro. Existe muita discussão nos meios jurídicos e também no próprio Congresso em relação ao que pode vir por aí, para que não seja... É claro, as empresas sabem que tem que contribuir, sabem que tem que pagar tributos, mas também não pode ser algo que seja tão oneroso que, por si só, impeça a continuidade da pesquisa e da atividade mineral. Tá? Então, quer dizer, há um acompanhamento muito forte da indústria sobre o que pode vir por aí em relação ao marco da mineração. As grandes mineradoras estão realmente preocupadas, estão atentas a isso, para que não haja uma perda muito grande, porque sabe você muito bem que para que se invista na atividade mineral, para que você consiga explorar algum minério, existe um gasto muito grande. E também existe um gasto de todo o ativo mobilizado, toda a pesquisa mineralógica, geológica, e existe também a preocupação, existe
o tributo, né, que não é só a CEFEM, claro, tem toda a tributação normal que uma mineradora tem que encarar, além da própria CEFEM, que é um tributo setorial específico do setor. Então, quer dizer, se acompanha com muita atenção o que pode se desenrolar aí nos debates no Congresso em relação ao novo marco da mineração. Começou neste domingo e vai até quarta-feira em Belo Horizonte, Minas Gerais, o Seminário de Redução de Minério de Ferro e Matérias-Primas, Simpósio Brasileiro de Minério de Ferro e primeiro Simpósio Brasileiro de Aglomeração de Minério de Ferro. A promoção do evento é da Associação Brasileira de Metalurgia, Materiais e Mineração. Os temas discutidos abordam a redução de minério de ferro, como novas tecnologias na produção de ferro, produção e aplicação de biomassa e controle ambiental. Também serão discutidos temas sobre minério de ferro, como geometalurgia, manuseio de materiais e processo de concentração. O Instituto Brasileiro de Mineração também participa do evento com a coordenadora de normalização internacional do IBRAM, Tásia de Medeiros. O tema da palestra de Tásia, que acontece na terça-feira, é Participação na Normalização Internacional, as lições aprendidas pelo setor de minério de ferro no Brasil. Nossa Terra, Nosso Minério termina por aqui. Até o nosso próximo programa com mais notícias do setor de mineração.